Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, no versículo 41. Glória a Deus. Texto maravilhoso nesta tarde devocional. Quero deixar para os nossos corações, querido. O texto vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Jesus subiu ao monte 3 vezes para orar, porque ele estava sentindo a sua carne querendo desfalecer, o seu espírito querendo desfalecer, a sua carne querendo prevalecer. E Jesus subiu ao monte para orar. Todas as vezes que ele ficava fraco, que ele ficava indeciso, que ele ficava pensativo, aflito, afligido, ele subia ao monte de Getsêmani, a qual os discípulos, todas as vezes que Jesus subia, descia, achava os seus discípulos dormindo. Glória a Deus. E Jesus vai dizer aos seus discípulos: nem um pouco de tempo, nem uma hora vocês pudeste vigiar comigo. Mas os discípulos estavam dormindo, cochilando, ou seja, os discípulos não tinham uma vida de oração, assim como Jesus tinha. Por isso, eles dormiam, cansavam, cochilavam, não tinha como vigiar. Por isso eu digo a você, querido, querida do Senhor, que você possa manter-se uma vida de oração constante, diária, porque quando nós oramos mais, nós ficamos mais fortes. O nosso espírito fortalece para que a carne não prevaleça. Glória a Deus. E quando a tua carne não prevalece, você não corre risco de cair em tentações, de cair em laços. Por isso o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: vigiai e orai. O poder da oração em nossas vidas tem o potencial de fortalecer o nosso espírito de maneira tão grande, a qual a nossa carne não tem poder para ceder. Glória a Deus. Há um bloqueio, aleluia, há um bloqueio do Espírito Santo que desce sobre nós quando nós temos vidas de oração. Quantas pessoas não têm vida de oração, vivem caindo em laços, vivem caindo em conversas fiadas, em palavras que muitas das vezes coloca para baixo, em palavras que muitas das vezes desvia ela do foco da presença de Deus. Glória a Deus. Querida, há uma necessidade nesse tempo presente nós estamos vivendo em termos uma vida de oração constante. Se você ora 2 vezes, passa a orar mais 3 vezes ao dia, ora pela madrugada, porque a oração, querido, tem o poder de bloquear o inferno contra a tua vida. O inimigo, o prazer de Satanás é fazer com que nós não oremos mesmo, é nos enfraquecer. Glória a Deus. Quantas pessoas estão fracas? Quantas pessoas não conseguem ler a Bíblia? Glória a Deus. Tem pessoas que dizem que começa a ler a Bíblia, não leva nem 10 minutos, já está dormindo. Por quê? Porque não oram. A Bíblia não é para ser lida, glória a Deus, sem oração. A Bíblia, para você ler a Bíblia é o livro do mistério de Deus. E para você meditar na Bíblia é necessário você fazer até um jejum primeiro, uma oração, ter uma vida de oração, se preparar para ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, querido, o Espírito Santo começa a te revelar coisas dos céus, coisas que estão na sua vida e que precisam ser removidas. Há um alerta de Deus para nós nessa tarde devocional, querido, querida do Senhor. Vigiai e orai. Vigiai, porque o inimigo anda em vosso derredor, buscando você, a levar você a ceder a sua carne. Por isso, querido, ore mais, clame mais, faça como Jesus, suba ao monte da oração, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, não deixa a tua carne vencer, mas queime a sua carne através da oração. Queime a sua carne através do clamor, da oração, da vida de oração com Deus. Porque o teu espírito está pronto para te fortalecer, mas a carne é fraca, então você precisa orar. Você precisa orar. Não passe o dia inteiro sem orar, não passe a noite inteira dormindo sem orar. Levante pela madrugada, clame ao Senhor, levante à meia-noite, ore ao Senhor, vai dormir, ore ao Senhor, levantou, ore ao Senhor.
Glória a Deus. Quando você estiver se sentindo cansado, quando você estiver se sentindo aflito, triste, assim como Jesus estava, ore, clame. Olha que ensinamento lindo que Jesus deixou. Ele estava se sentindo aflito. Glória a Deus, porque ele já estava prevendo a sua morte, a sua traição. Então Jesus, o que ele fez? Ele subiu ao monte 3 vezes para orar. Quanto muitas das vezes nós nos sentimos tristes, vazios, frios, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, sem vontade de louvar, e nós muitas das vezes ficamos por isso mesmo. Não fique por isso mesmo, querido. Não dependa de ninguém para orar por você. Seja você o intercessor. Seja você uma boca de Deus. Seja você, aleluia, um intercessor, uma coluna de oração na sua casa. Deus, nesta tarde, te chama para ser uma coluna de oração, assim como Jesus era. Glória a Deus. Jesus era a coluna de oração. Ele carregava um ministério dos 12, ele carregava um ministério deste mundo na vida dele, e ele tinha que orar, ele precisava orar. Você tem a sua família, o teu ministério, a tua vida espiritual, o teu casamento, você precisa orar, você precisa ter vida de oração. Glória a Deus. Você precisa ter vida de oração. Vida de busca ao Senhor, porque o Senhor, ele quer te encher. O Espírito Santo, ele quer te encher de autoridade, ousadia para vencer a vontade da tua carne. Porque somente através da oração, da vida de oração do altar do Senhor, a sua carne não vai conseguir vencer você. Por isso muitas pessoas hoje estão caindo na vontade da sua carne, estão pecando contra Deus. Quantas pessoas estão caindo no laço do inimigo? Porque não oram. Não ora. Se você não ora, você não vai poder vigiar, você não vai ter visão espiritual para vigiar. Glória a Deus. Não é vigiar primeiro e orar depois, não, como muitas pessoas têm dito por aí. Não é você orar primeiro, porque quando você ora, você vai ter força e visão espiritual de Deus e da palavra para vigiar aonde você colocar os seus pés, querido. Ore mais, faça como Jesus. Ore, tenha vida de oração, porque a oração vai te livrar de cair no laço do inimigo. Que Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus. Tenha vida de oração no altar do Senhor, porque Deus nessa tarde já está te dando livramento, em nome de Jesus.